aqui em São Paulo, mestrado e doutorado com o professor Carol Sonnenreich, no servidor estadual. Fiz também um doutorado aqui na Unifesp com o Jair Mari, um pós-doutorado em neurociências na Brown University. Eu sou professor adjunto do Departamento de Psiquiatria e sou fundador do Programa de Atendimento e Pesquisa em Violência, o PROVE. Eu vou falar sobre terapia interpessoal. Terapia interpessoal, ela é um tipo, uma técnica psicoterápica que tem a característica de ser breve, manualizada e focal. Ela é uma terapia, pelo fato de ter essa característica de ser manualizada, ela pode ser avaliada do ponto de vista científico, empírico. Por isso é uma psicoterapia que tem evidências científicas da sua eficácia, da sua eficiência. O que hoje em dia é significativo no campo da medicina, não só da ciência, mas da medicina baseada em evidências, que vai servir de suporte para que os pesquisadores possam dar recursos e bases para os administradores e gestores de saúde aplicarem e introduzirem essa terapêutica dentro dos serviços de saúde. E também serve para que o próprio terapeuta tenha argumentos para mostrar a validade do investimento que um paciente vai fazer em termos não só econômicos, mas também de tempo, para que ele possa se entusiasmar com a evidência científica da eficácia do tratamento em que ele está investindo. A psicoterapia interpessoal ela surgiu num contexto de contracultura nos anos 60, onde a saúde mental foi intensamente questionada, não só com relação à psiquiatria, com os movimentos antipsiquiátricos, mas também a própria psicanálise. A psiquiatria americana, naquela época, era conhecida pela grande influência que a psicanálise tinha nela, tanto que se chamava a psiquiatria americana de psiquiatria psicodinâmica. Com essa contracultura, houve uma revolução na forma de se aplicar, de se fazer a psiquiatria. De um lado, ela foi com o DSM-3 mais tarde ter uma resposta mais biológica, mas também dentro das psicoterapias houve, assim como a terapia interpessoal, a criação da terapia cognitiva comportamental de Aaron Beck, que é uma psicoterapia também manualizada e que tem evidências científicas sobre a eficácia. Gerald Claremont era um professor de psiquiatria em Harvard e ele estudava transtornos afetivos, entre eles a depressão. Ele percebia que alguns médicos tinham melhores resultados que os outros, mesmo que usassem as mesmas medicações, as mesmas doses que eram padronizadas. Ele foi então avaliar o que acontecia nos atendimentos desses médicos e viu que os médicos que tinham os melhores resultados eram médicos que conversavam mais com seus pacientes, sabiam os nomes de seus filhos, sua esposa, sabiam o que estava acontecendo na vida desses indivíduos, os conflitos conjugais, conflitos com os filhos, no trabalho, etc. A partir disso, ele pensou em se avaliar cientificamente essa melhora que ele observava desses médicos com essa característica. Para isso, ele se baseou um pouco no trabalho de Aaron Beck, o criador da terapia cognitiva comportamental, que era amigo dele, e pediu que Mirna Weissman elaborasse um manual sobre sobre o que se falava ali naquelas questões e se baseou também em evidências científicas da época que mostravam que o ambiente tinha um papel muito importante no desencadeamento e manutenção dos sintomas depressivos. Se via que os quadros, em geral, têm um início desencadeado por situações específicas interpessoais, como perdas em luto, como conflitos, disputas interpessoais, situações de transição, como entrada na adolescência, velhice, aposentadoria, saída dos filhos de casa, situações de mudanças de papéis dos indivíduos na vida
e pessoas que careciam de um suporte social, de uma rede de suporte social maior. Né? A partir desses achados científicos, ela elaborou essa terapia com esses passos bem delimitados e eles iniciaram com 12 a 14 sessões para você cobrir o início, onde se faz o diagnóstico da área focal, qual é a área que está mais problemática, que está levando a esse quadro depressivo. E uma vez escolhido esse foco, vai se trabalhar esse problema junto com o paciente em sessões que são chamadas intermediárias, para finalmente, nas sessões finais, fazer o fechamento, o reconhecimento dos ganhos que o paciente tem e fazer com que ele se sinta capaz de manter essa melhora que ele conseguiu com a terapia interpessoal. Então, a terapia interpessoal tem essa característica de ser manualizada. Todos os pacientes vão receber essa mesma estrutura. É lógico que cada um vai ter o seu foco e a sua característica da sua própria história, mas ela tem essa característica de ser reproduzida em qualquer outro lugar do mundo, de acordo com esse manual que o paciente, que o médico ou o terapeuta, o psicólogo vai seguir junto com o seu paciente. O fato da terapia interpessoal ter essa característica permite que ela seja avaliada do ponto de vista científico empírico. Né? Você vai fazer estudos, ensaios clínicos controlados, que podem avaliar se essa terapia está funcionando ou não, assim como todos os tratamentos em medicina hoje são avaliados antes de serem oferecidos ao paciente. Então, você precisa ter estudos controlados, feitos com um rigor metodológico, para se avaliar sem um viés do pesquisador, sem um viés do terapeuta, se ele realmente funciona. A partir desta evidência científica, você tem mais ou bastante parâmetros para colocar para os administradores e gestores de saúde a necessidade de se aplicar uma medicação ou um tratamento, no caso a terapia, para determinadas condições que as pessoas, os pacientes, os usuários apresentam. Isso não só do ponto de vista da eficácia, mas você consegue avaliar também o custo, né? O custo e eficácia são chamados estudos farmacoeconômicos, né? Que avaliam os tratamentos do ponto de vista econômico. Então você também pode avaliar não só a eficácia, mas se você tem uma validade, uma racionalidade do ponto de vista econômico, onde você pode colocar X quantidade de dinheiro e que isso vai retornar não só na saúde, mas à sociedade, a sociedade que está pagando por aquele tratamento. A evidência científica também é importante porque ela serve de fundamento e base de confiança para o seu paciente. Quando você vai fazer uma terapia, você vai investir não só um dinheiro, mas um tempo grande da sua vida, né, numa intervenção que dura algum tempo. Né? Hoje em dia, o tempo é muito valioso para você se deslocar da sua casa ou do seu trabalho até o consultório do seu terapeuta. Você vai ter um tempo que você sai de casa, você se locomove, faz a terapia e vai voltar. Então você acaba se abrindo mão de 3 ou 4 horas, dependendo, ou até mais aqui em São Paulo, dependendo da região em que o indivíduo mora. Isso, né, pensando nesse paciente, ele quer saber, eu vou investir isso, vou me dedicar esse tempo, quais são as chances que eu tenho de melhorar do meu quadro? Então, a partir das evidências científicas, você consegue engajar melhor esse paciente no seu tratamento. A terapia interpessoal, como qualquer terapia, não é a panaceia, ela não vai resolver todos os problemas, ela tem uma série de restrições, de casos em que ela não funcionou, como existem os casos que não melhoram, apesar
do diagnóstico ser um diagnóstico que a terapia interpessoal tem bons resultados. Mas a partir desses estudos, você também vai dizer, existe uma porcentagem de casos que melhoram, mas existem casos que melhoram parcialmente, né? Então, você vai dar dados científicos que são muito importantes para o paciente. A terapia interpessoal tem essa característica de ser uma terapia com um modelo médico, vai basear no modelo de transtornos mentais, de doença mental, porque ela vai se aplicar a indivíduos que apresentam tal quadro, né, como a depressão puerperal, transtorno de ansiedade social, transtorno de estresse pós-traumático. Então, ela trabalha com um diagnóstico, com sintomas, e ela vai ser aplicada em cima desses sintomas e do foco que ela vai ser trabalhada. Uma vez que tenha esse modelo médico, você tem também como avaliar com esse seu paciente a gravidade dos sintomas que ele está apresentando. A gente até recomenda que o terapeuta aplique, junto com o paciente, algum instrumento de avaliação da gravidade do quadro e acompanhe essa melhora através da aplicação dessa escala. Isso vai mostrar também para o paciente a melhora dos sintomas que ele está apresentando desde o início do tratamento. Isso ajuda bastante a terapia e ao paciente ver a melhora que ele está apresentando. É lógico que a melhora aqui é sintomatológica e também vai ser uma melhora aí pela resolução do conflito, do foco de tratamento que você estabeleceu com aquele paciente no início do tratamento. Então, é uma terapia que tem esse modelo de trabalhar com um diagnóstico associado a um diagnóstico interpessoal que vai determinar o foco de trabalho da terapia. O foco de trabalho, vocês vão ver com mais detalhes durante esse curso, vai ser determinado com o paciente nas primeiras sessões e muitas vezes nós usamos um inventário interpessoal que vai detalhar todas essas fases da vida do paciente. As fases que eu digo são o que aconteceu, se tem relações que foram rompidas, se tem tensões nas relações interpessoais, que vão ajudar a determinar o foco de trabalho da terapia interpessoal. Então, esse é um apanhado geral, né, de como é a terapia interpessoal. Eu me interessei pela terapia interpessoal a partir da necessidade de fazer um estudo usando uma psicoterapia para avaliar a eficácia na distimia. Em 1997, eu recebi um auxílio pesquisa da FAPESP, na época eu ainda trabalhava na Santa Casa, para avaliar a terapia interpessoal adaptada à distimia em pacientes utilizando a terapia interpessoal. Esse estudo foi um estudo bem sucedido, foi publicado em uma revista internacional, e a partir daí eu me interessei cada vez mais em terapia interpessoal e nas suas aplicações. Eu trouxe aqui para o Brasil, na época, já existiam alguns outros centros que faziam também terapia interpessoal, e aqui em São Paulo algumas pessoas foram se interessando, esse grupo se formou, se solidificou, a gente fez um curso de formação, inclusive esses cursos à distância. A terapia interpessoal tem crescido muito, existe uma sociedade internacional, International Society of Interpersonal Psychotherapy, que faz congressos bianuais ao redor do mundo. Alguns países ela se desenvolveu bastante, pelo fato de terem várias pesquisas que mostram a eficácia dela numa série de quadros. Ela faz parte de guidelines, né, de países como Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Japão, Canadá, indicado para tratamento de condições psiquiátricas definidas. Aqui no Brasil ainda ela é muito pouco conhecida, mas é uma tendência que não vai voltar atrás. A terapia vai ter que se adaptar, a psicologia vai ter que se adaptar às evidências científicas, porque isso é um requisito do mundo atual. Eu espero que vocês aproveitem esse curso. Nós estamos preparando esse curso com muito carinho há bastante tempo. Ele tem sido aprimorado com os anos e eu espero que vocês aproveitem bastante.
Obrigado.